Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Agora, prestação de serviços, cidadania, denúncias, comentários, entrevistas, futebol e só notícia verdade. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. É bom saber que nos momentos que mais precisamos temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Cidadania. Nós convocamos você a praticar isso. Onde fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário. São as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado no interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. A Portos do Paraná divulgou a atualização da norma de tráfego marítimo e permanência que flexibiliza as manobras para desatracação nos berços que são movimentados, preferencialmente cargas de grandes vegetais sólidos de exportação, como soja em grãos, farelo, milho e açúcar. A redução nas restrições de manobras permite
que os navios carregados desatraquem de maneira mais rápida, o que amplia a produtividade nos movimentos, explicou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. As importações de soja bateu recorde no mês de junho, segundo dados alfandegários calculados pela agência de notícias Reuters, impulsionadas pelas ações de fortalecimento na exportação brasileira e pelas incertezas comerciais entre a China e os Estados Unidos, que aumentaram as preocupações com a oferta. A China, maior consumidor da soja do mundo, importou 11,67 milhões de toneladas da soja em julho, segundo dados da Administração Geral de Alfândega, portanto, um aumento de 18,5% em relação aos 9,85 milhões de toneladas do ano anterior, acima das expectativas dos analistas de 10,48 milhões de toneladas. Acordo por meio da Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial prevê o apoio à implantação de centros municipais de inovação, capacitação de servidores, desenvolvimento de soluções com inteligência artificial e realizações de projetos conjuntos de pesquisas e inovação do Governo do Estado, isso por meio da Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial, junto com a LACTEC. Eles firmaram um memorando de entendimento para a cooperação em ações de desenvolvimento tecnológico no Paraná. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. Ser mãe é se deixar por último, para colocar todo mundo em primeiro. É ser abrigo, coragem, consolo, incentivo, força e resposta. Sempre. É amor em um único abraço. Revero. Cuidando de quem mais cuida. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O início do segundo semestre escolar foi marcado por um aprendizado a mais para milhares de alunos no Paraná. Durante toda a semana passada, o Departamento de Trânsito, Detran Paraná, realizou ações de volta às aulas em parceria com o Batalhão de Polícia de Trânsito, nos portões de escolas, atingindo aproximadamente 32 mil estudantes, entre crianças e adolescentes. O objetivo foi transmitir e reforçar orientações sobre segurança no trânsito, principalmente nas áreas escolares, onde há grande fluxo de pessoas e carros nos horários de entrada e saída das aulas, e reduzir assim o risco de sinistros. A partir do próximo dia 20, cidadãos com passaporte da Zâmbia e do Malawi que solicitarem visto para viagens temporárias aos Estados Unidos, incluindo turismo ou negócios, deverão arcar com um calção que varia de $5.000 a $15.000.
A medida foi divulgada nesta última semana pelo Departamento do Estado norte-americano. Qualquer cidadão ou nacional viajando com passaporte emitido por um desses países e considerado elegível para um visto B1, B2, turismo e negócios, deverá apresentar um calção nos valores de $5.000, $10.000 ou $15.000, determinados no momento da entrevista para o visto, informou o governo dos Estados Unidos em nota. O governador falou que Foz do Iguaçu passa por uma grande transformação agora com o Porto Seco, atendendo mais de 2.000 caminhos diários. Foz do Iguaçu passa por uma grande transformação com grandes investimentos. Nós temos a segunda ponte Brasil-Paraguai já finalizada o ano passado. Até dezembro vamos estar entregando também as obras de acesso, que vai trazer muito mais também conforto para quem utiliza o acesso entre os dois países. Nós temos aí a Perimetral Leste, que também no final do ano vamos estar entregando para a nossa população, ajudando internamente no município, tirando aquele volume de caminhões que hoje utilizam, né, o centro da cidade para fazer muitas vezes a sua travessia. E agora, com esse Porto Seco tão importante, que vai trazer um investimento gigantesco e melhorar a vida de quem utiliza, né, toda a parte de exportação, importação, comércio exterior, que nós temos uma relação com o Brasil, Paraguai e também com a Argentina. Quero cumprimentar aqueles que estão investindo nesse Porto Seco, a Multilog, que é uma das maiores empresas de logística do país, aos empresários que vão utilizar através das suas transportadoras também esse novo acesso e esse novo ponto de logística desse Porto Seco e, acima de tudo, esse pacote de investimento, que vai desde a nova concessão rodoviária, que vai ter duplicado de Foz do Iguaçu até o Porto de Paranaguá. Esse ano nós já começamos agora no segundo semestre as obras de duplicação na 277, ali no trecho de Irati e, consequentemente, os demais trechos, com um investimento que passa de 22 bilhões de reais. É o maior investimento da América Latina nesse pacote de concessão que nós construímos, governo do Estado, governo federal, e que levamos até a Bolsa de Valores e que hoje já é uma realidade. Então quero cumprimentar a todos vocês e agradecer. Hoje, o Paraná já é, por 2 anos consecutivos, segundo o Banco Central, o estado que mais cresce no Brasil. Nós chegamos a um crescimento ano passado de quase 8% na atividade econômica do estado. Esse ano nós estamos no mesmo ritmo, acima de 7%. Isso fruto do investimento do setor produtivo, dos empresários, junto com o governo do estado, acreditando cada vez mais no Paraná e, acima de tudo, em Foz do Iguaçu, que é o nosso cartão de visita para a América do Sul e para o mundo. Parabéns, viva o Grupo Multilog, a Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal, a todos que participaram desse grande investimento que vai transformar a nossa Foz do Iguaçu nesse grande centro logístico para a América do Sul. Parabéns! O Brasil atingiu no segundo trimestre do ano a taxa de desemprego de 5,8%. É o menor patamar já registrado pela série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, iniciada em 2012. O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O levantamento mostra ainda que o país bateu recorde de emprego com carteira e salário do trabalhador. A menor taxa de desocupação pertencia a novembro de 2024, com 6,1%. No primeiro trimestre de 2025, o índice estava em 7%. Já no segundo trimestre de 2024, era 6,9%. Atendimento às mães de autistas é o destaque da deputada Flávia Francischini. Todo mundo sabe que nós temos um filho autista e realmente essa foi a maior causa que me fez sair da Polícia Federal e vir realmente para a Assembleia Legislativa. Nós sabemos o quanto é difícil para um pai, uma mãe, principalmente aí pelo interior, né? E eu não digo só pelo estado do Paraná, eu digo por todo o Brasil, receber um diagnóstico que até então não era conhecido e de 10 anos para cá realmente ele vem sido trabalhado mais. Então, a partir do momento que eu vi a dificuldade, inclusive para fazer o diagnóstico do meu filho, né, eu senti o quanto essas famílias, principalmente as famílias que não têm um plano de saúde, as famílias que não têm realmente esse maior acesso, poderiam enfrentar.
Nós temos recebido cada vez mais pais, mães que recebem um diagnóstico de um dia para o outro, até porque aquele filho que era o malcriado, indisciplinado, que se jogava no chão e que todos achavam que era birra, de uma hora para outra virou uma criança com autismo. Então, aqui a gente consegue ser a voz desses pais, dessas mães, que cada vez mais têm demandado, não só para fazer o diagnóstico, mas também em busca de tratamento após o diagnóstico, porque depois que você termina um diagnóstico, o resultado para realmente saber se é ou não autista, vem toda uma caminhada que vai ser para a vida inteira, que é a terapia, a físio, a fono, e é importante a gente lembrar que o autismo não é uma doença, então não existe cura e não acaba-se, né? Não finda-se um tratamento, é um tratamento para a vida inteira. E é exatamente aí que a gente entra enquanto parlamentar com políticas públicas, com projetos como o Código do Autismo, que nós fizemos aqui o ano passado, o primeiro do Brasil, é referência, eu me sinto orgulhosa por fazer parte dele e também já sancionado pelo nosso governador Ratinho Júnior. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não pretende ligar para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tratar das tarifas impostas aos produtos brasileiros exportados àquele país, mas que vai convidá-lo para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, marcada para novembro em Belém. Eu não vou ligar para o Trump para conversar nada, porque ele não quer falar. Mas eu vou ligar para o Trump para convidar para a COP30 para saber o que ele pensa da questão climática, disse Lula durante a abertura da 5ª reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, no Palácio Itamaraty, em Brasília. Mais notícias após o intervalo. O Centro de Distribuição e Logística do SESC Paraná está de cara nova. A unidade, agora em sede própria, está com muito mais espaço e capacidade para atendimento das necessidades das unidades de serviços do SESC e SENAC em todo o estado. O CDL realiza a gestão da cadeia de suprimentos, agindo desde o recebimento de materiais, armazenamento, abastecimento de estoque, inventário, expedição e transporte até a entrega nas unidades de serviços. O novo endereço é estratégico, próximo de rotas logísticas importantes para agilizar o prazo de envio de mais de 60 toneladas de materiais entregues mensalmente para todas as unidades. São cerca de 300 mil unidades de mercadorias recebidas, armazenadas e transportadas mensalmente. Nossa capacidade de armazenamento no novo espaço foi aumentada para 800 toneladas. A segurança e o controle são prioritários em todos os processos. Os operadores logísticos utilizam os devidos equipamentos de proteção individual. Já no armazenamento, os inventários são regulares e o monitoramento eletrônico é de 24 horas. Desde uma simples caneta que anota uma ideia, até a alimentação consumida pelos participantes das nossas corridas, somos responsáveis por garantir a entrega dos mais variados tipos de itens que são essenciais para a realização de atividades e eventos. O novo Centro de Distribuição e Logística é mais um passo em direção à eficiência e grandes resultados do SESC e SENAC Paraná. A Polícia Civil do Paraná realizou a posse de 560 novos servidores nomeados na maior contratação da história da instituição. Os novos policiais civis vão reforçar a segurança pública do Estado e trazer mais agilidade e eficiência para os serviços prestados à população. Ao todo,
Mais 446 agentes de polícia judiciária, 79 delegados e 35 papilocopistas irão compor o efetivo da Polícia Civil do Paraná. Eles haviam sido aprovados no concurso público realizado em 2021 e foram nomeados em julho deste ano. Os novos servidores têm até 30 dias para assinatura da posse e a expectativa é de que mais policiais sejam incorporados ao longo das próximas semanas. O evento de posse aconteceu no auditório do Canal da Música em Curitiba. A balança comercial brasileira registrou um superávit de 7,75 bilhões de dólares em julho, uma queda de 6,3% sobre o saldo apurado no mesmo mês do ano passado, mas acima do esperado por economistas que mostraram dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços. As exportações somam 32,310 bilhões de dólares, valor recorde para o mês e, portanto, uma alta de 4,8% em relação a julho de 2024. As importações, por outro lado, cresceram 8,4% no mesmo período, totalizando 25,233 bilhões de dólares, também as mais elevadas para o mês de julho. O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, fala para esse jornal sobre o programa que vai implantar asfalto nas 399 cidades do Paraná. Olha, o Paraná vive um momento especial justamente por ter equilíbrio nas suas contas. Esse foi um trabalho árduo, difícil, iniciado lá no primeiro ciclo do governador, com muito planejamento, com muito ajuste da máquina pública, para que o Estado pudesse ter saúde fiscal para realizar os investimentos, cumprir seu papel como Estado, que é poder melhorar a vida das pessoas. E a gente sabe que para melhorar a vida das pessoas precisa obra, precisa creche, precisa escola, precisa asfalto. E felizmente o Paraná tem essa condição de cumprir seu papel em obras de grande impacto, obras também que geram emprego e é um motor importante da economia e, obviamente, essa condição extraordinária que nós temos comparado a outros estados de poder realizar, poder executar esses sonhos tão esperados pelos paranaenses. Hoje aqui no Instituto de Engenharia do Paraná, nós estamos lançando mais uma fase do programa Asfalto Novo Vida Nova, que é o maior programa de asfalto de urbanização da América do Sul, e vamos chegar à marca de 5 bilhões de reais, investimentos que vão tirar muita gente da poeira, do pó, asfaltando, urbanizando ruas que estavam no leito natural ou em calçamento. Esse é um bom exemplo do que acontece também em outras áreas. É o governo com capacidade, com saúde financeira para realizar os investimentos e, obviamente, transformando a vida de muita gente. E o Paraná se transformou num grande canteiro de obras. Nós temos obras em todas as cidades. São investimentos com asfalto novo, são investimentos com habitação, que é uma revolução que acontece no Paraná. São mais de 100 mil unidades que serão entregues ou já foram concluídas nos mais diferentes cantos do nosso estado. E são obras que têm esse caráter justamente de poder melhorar a vida das pessoas, garantir um futuro melhor, mas também obras que nesse exato momento estão gerando muito emprego no Paraná. Por isso que o Paraná tem esse destaque no crescimento econômico, consolidando como a quarta economia do Brasil. E o Paraná, quando a gente olha os índices de desemprego, taxa muito aquém do Brasil, configurando como essa locomotiva na geração de oportunidades de emprego. Esse Paraná avança, o Paraná caminha para frente e, obviamente, com obras e investimentos que vai mudar a vida de muita gente. Olha, nós estamos muito felizes com o desempenho do Paraná, que mudou de patamar. Obviamente, agora começa o debate eleitoral, e eu, obviamente, estou feliz, orgulhoso em poder ser colocado numa posição de sucessor do governador Ratinho Júnior. É um trabalho que é de grupo, que a gente chama de Método Paraná, que tem funcionado e tem mudado a vida de muita gente, mas obviamente tem todo um debate eleitoral, nós temos que aguardar os desdobramentos partidários, como é que se dará os palanques nos estados, mas o que é uma segurança nós temos e uma certeza nós temos. O time que está ganhando não se mexe, o Paraná precisa continuar, o Paraná está embalado e não pode perder ritmo. É por isso que esse projeto Ratinho Júnior, que a gente chama de filosofia Método Paraná, na nossa opinião, precisa ter continuidade para que o Paraná continue avançando nas mais diferentes áreas. A Secretaria Nacional do Consumidor anunciou a notificação das distribuidoras de gás natural canalizado e de gás natural veicular para que expliquem
a formação de preços praticados junto aos consumidores. A medida solicitada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorre após a Petrobras anunciar para 1º de agosto uma redução de 14% no preço da molécula de gás fornecida às distribuidoras. Curitiba desponta como a cidade com maior demanda imobiliária do Brasil em 2025, segundo dados do Índice de Demanda Imobiliária, IDI, que apontou a capital paranaense como a mais buscada do país no segundo trimestre do ano, à frente de centros tradicionais como São Paulo e Goiânia. O destaque reforça o protagonismo do mercado curitibano e abre uma janela de oportunidades para quem atua nesse setor, especialmente em nichos voltados à primeira moradia de imóveis de média renda. Mais notícias após o intervalo. Recanto Alvorada é como uma pousada, entendeu? Como se fosse uma pousada, mas ele é apartamentos, ele não é quartos só, entendeu? Ele é uma pousada, sendo cozinha, quartos, entendeu? Completo, né? Aqui nós estamos a 750 metros da Praia Mansa de Caiobá e estamos aqui dentro da Mata Atlântica, entendeu? Bem na costa da Mata Atlântica. Nós temos aqui o recanto, né? Que seria um recanto justamente por estar num canto da nossa mata aqui, que é muito maravilhoso. E montemos aqui uma área de lazer aí para o nosso turista de Matinhos. O contato nosso é 41 99 59 23 25. Fale com a Andressa. A Andressa, ela é a responsável pelo recanto e ela é uma pessoa que vai esclarecer tudo sobre o nosso recanto aqui no litoral de Caiobá. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. A circulação do vírus influenza segue em queda no Paraná, conforme mostram os dados atualizados pelo Laboratório Central do Estado. A taxa de detecção do vírus caiu de 12,47% para 4% em 2 semanas, indicando uma desaceleração da doença. A vacinação contra a gripe tem sido apontada como fator essencial para esse avanço. De acordo com o Ministério da Saúde, o estado tem a segunda maior cobertura vacinal do país entre os grupos prioritários, com 53,12% de adesão. Até agora, 3.541.000 doses já foram aplicadas na população. Desde o início da campanha, o Paraná distribuiu 4.358.000 doses da vacina para os 399 municípios. A medida provisória do governo federal, que garantirá gás de cozinha gratuito a 17 milhões de famílias, já se encontra em fase final de elaboração. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a iniciativa deverá ser oficializada em breve, no âmbito do programa Gás para Todos. Recentemente, durante a inauguração da usina termoelétrica GNA 2 no Porto do Açu, em São João da Barra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou a intenção do governo em oferecer gás gratuito às famílias mais pobres.
Prefeito de Cascavel afirma que o governo estadual tem ação importante que viabiliza os 399 municípios com obras. É muito importante. E a gente só tem que agradecer o nosso governador Ratinho Júnior pela eficiência do seu governo. Governo justo, um governo austero, que cuida bem do dinheiro público. Aí começa a sobrar dinheiro no estado para investir nos municípios, onde tudo acontece. Então é fundamental. Cascavel, nós temos em média 2% ainda de ruas que não estão pavimentadas. Agora, com esses recursos, mais de 50 milhões, nós vamos terminar, fazer 100% das nossas ruas e começar um projeto para melhorar as calçadas, Boca de Lobo. Sempre tem o que fazer. E com esse dinheiro a gente só fica grato e vamos fazer bom uso e a sociedade vai ficar satisfeita. Claro, nós ainda temos vários tocos de rua, que a gente fala que 100 metros, 200 metros que falta asfaltar. Isso às vezes incomoda justamente as pessoas mais simples, lá nos bairros mais afastados do centro da cidade. E agora com esses recursos liberados pelo nosso governador Ratinho Júnior, nós vamos concluir 100% dos asfaltos e melhoria de qualidade de vida para os nossos queridos munícipes de Cascavel. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra em prisão domiciliar, receba visitas de familiares sem a necessidade de autorização prévia. A decisão abrange filhos, cunhadas, netas e netos de Bolsonaro. O ministro escreveu que as visitas podem ocorrer sem necessidade de prévia comunicação, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas. Bolsonaro foi colocado em regime de prisão domiciliar desde a noite da última segunda-feira, por ordem de Moraes. Na ocasião, houve nova apreensão de celulares do ex-presidente, que já teve diversos aparelhos levados pelos investigadores. O deputado Tito Barrichello não admite porte de até 40 gramas de maconha para viciados. Vivemos hoje um absurdo no Brasil. Não é lei, não é vontade do povo, não passou pelo Congresso Nacional, mas é regra vigente. Você que está me escutando vai me perguntar, mas como? Se não é lei, como pode haver a liberação de 40 gramas de maconha sem configurar isso tráfico? Infelizmente, nós temos hoje um poder que está usurpando, passando por cima de um outro poder. Porque compete legislar, compete fazer leis ao Poder Legislativo Federal, que é composto por 503 deputados e 81 senadores, de acordo com o artigo 22 da Constituição Federal. Está lá, artigo 22, inciso 1º. Compete à União legislar sobre direito penal. O que é a União? É o Congresso. 503 deputados federais e 81 senadores. No entanto, essa regra não passou pelo Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal, utilizando um critério denominado ativismo judicial, que na realidade é usurpação de função, legislou, passou por cima da lei de drogas e estabeleceu que o maconheiro, o traficante, com 40 gramas de maconha, ele está tendo uma quantidade para uso próprio. Eu já mostrei aqui nessa Assembleia Legislativa, utilizando uma erva similar, obviamente que não a maconha, uma erva com o mesmo peso, que 40 gramas é possível fazer 100 a 120 cigarros. É isso mesmo. Então, com 40 gramas de maconha, você faz 100 a 120 cigarros ou baseados. E isso não é mais tráfico. Então, hoje, o traficante nas ruas está andando com o quê? Até 40 gramas de maconha. A população precisa se manifestar. Por isso, eu estive nas ruas. Agora, no domingo, pedindo impeachment de Alexandre de Moraes, que é um procedimento legal, previsto na lei brasileira, para punir autoridades públicas de determinado contexto quando agem de forma ilegal. E o ministro Alexandre de Moraes precisa ser punido. O Tribunal Superior Eleitoral empossou 2 ministros nomeados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para compor o tribunal, que é responsável pela organização das eleições no país. No mês passado, a partir de uma lista tríplice formada somente por mulheres, Lula escolheu a advogada Estela Aranha para uma vaga de ministra efetiva do TSE. O ministro Floriano de Azevedo Marques também foi empossado. O ministro cumprirá o 2º mandato de 2 anos
para o cargo de ministro efetivo. Mais notícias após o intervalo. Olá amigos, aqui convido você a passear no Mercado das Pulgas. Vamos às compras, cultura, lazer, boas opções e oportunidades de artigos tanto para alocação. Aqui, esses artigos que você vê é para festas temáticas, particulares, filmes, cenários, você vai encontrar diversas opções. Ainda tem mais. Para você adquirir também tem, olha que barzinho legal, esse é um barzinho da Vogue, vai 3 banquetas, bem ali anos 60. Também tem mais peças, desde brinquedos, olha, até Papai Noel fora de época. Olha aí o Papai Noel dançarino. E convida você que nos acompanhe aos sábados, sempre temos aí umas cucas da vovó no nosso bonde. Então aqui é Silva Jardim, ali à frente e lá no final a Travessa Pinheiro. Convido você, Silva Jardim 57, 24 de maio 765, são 3.000 metros, 100.000 itens dos mais variados. E nesse bonde, nós convidamos você a vir tomar o café. Venha, do bisneto ao bisavô e até o cachorrinho é bem-vindo. Aguardo você. A pizza mais conhecida e saborosa da cidade está na Pizza Itália. Na rua Cândido Lopes 229, você vai ver que qualidade e tradição fazem a melhor combinação. Pizzas, pizzas e mais pizzas. Pizza Itália, qualidade e tradição em Curitiba, na Cândido Lopes 229. O Boletim de Conjuntura Agropecuária, publicado pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, tem uma análise sobre o mercado de perus. As informações têm base no Agrostat Brasil, plataforma do Ministério da Agricultura e Pecuária, que acompanha o comércio exterior do setor agropecuário. Entre os principais exportadores de peru, o Paraná teve um resultado positivo em receita nos primeiros 6 meses, com crescimento de 4%. O Paraná exportou 6.233 toneladas e arrecadou 16,630 milhões de dólares, bom aumento em relação aos 15,955 milhões de dólares passados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai conversar com os representantes dos países que integram o BRICS sobre a taxação dos Estados Unidos aos produtos desses países. Ele informou que pretende ligar para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e também para o presidente da China, Xi Jinping. Vou tentar fazer uma discussão com eles sobre como cada um está dentro desta situação, qual é a implicação que tem em cada país, para a gente poder tomar uma decisão, disse Lula, lembrando que o BRICS tem 10 países no G20, o grupo que reúne 20 das maiores economias mundiais. Nossa política é assunto de profissional. Jornalista Marcelo Fedegger, do Jornal Impacto. Estamos mais uma vez divulgando as manchetes do Jornal Impacto, edição 1471, que já está nas bancas e também em nosso site, Johnny, www.impactobr.com.br. As manchetes principais desta sexta-feira foram as seguintes, Johnny. Xandão, impeachment já está protocolado com 41 assinaturas. A partir de agora, Johnny, vai ser uma negociata atrás da outra. Com certeza, Lula irá abrir o caixa para Hugo Mota e Davi Alcolumbre, os presidentes do Senado e da Câmara Federal. Isso vai ser uma briga de agora em diante que ninguém tem tamanho. É briga de cachorro grande, Johnny. A intenção de Lula será o quanto antes travar esse impeachment de Moraes, que passa a ficar agora na mão dos senadores. Mas se o Alcolumbre colocar para votação. O pessoal anda brigando muito. Nicolas Ferreira, Rogério Marinho são os líderes do PL que entraram com a ação e estão ferrenhos nessa disputa para conseguir o quanto antes que seja posto em votação. Isso aí vai dar muito pano para manga, porque com certeza isso não vai seguir em frente e será
uma coisa para a gaveta do esquecimento, como dizia antigamente. Uma notícia de Curitiba também está no impacto, Johnny, com relação a uma promessa de campanha do prefeito Eduardo Pimentel, ele que conseguiu reduzir em 40% a fila de espera para as especialidades aqui em Curitiba. Uma notícia boa que atende principalmente uma área da saúde, uma área sofrida, que é em toda a região do estado, em todos os estados brasileiros, que é a área que mais afeta todos os cidadãos, né? Uma notícia também com impacto aborto essa semana, Johnny, é uma foto postada do deputado cassado, o Fernando Francischini. Ele que é o delegado Francischini, vamos dizer assim, como era mais conhecido, né? Se elegeu em 2018, foi cassado em 2021, Johnny, e postou uma foto com um porrete na mão, escrito assim: é assim que se trata comunista. Quer dizer, uma vergonha, um ex-delegado, uma atitude lamentável, Johnny, de um cidadão que deveria estimular a segurança do cidadão, está estimulando a violência. E o pior de tudo isso aí, a esposa dele é vice-presidente da Assembleia Legislativa, quer dizer, a pessoa começa a marcar ela em relação ao deputado. E ele também, ele tem o solidariedade na mão, quer dizer, o Francischini sempre esteve ali no toma lá da cá, como dizem na política, Johnny, e ele é um cara que agora fica com a imagem dessa, levou muito xingamento na rede social e não tirou essa foto dele para bater, como se estivesse com um porrete para bater em comunista. É assim que se conserva, se dialoga com o comunista. Quer dizer, putz, os caras acabam colocando nas redes coisas na rede social que é realmente para pegar e levar pancada dentro dos internautas. E infelizmente o cara é presidente de um partido, o filho da União Brasil, e ele faz uma atitude dessa. É vergonhosa, Johnny, vergonhosa. Outro assunto que foi ontem na sexta-feira, Johnny, o Paulo Martins se filiou ao Novo, bastante gente junto, prestigiando, Romeu Zema, governador Ratinho, e vários deputados estiveram lá prestigiando o Paulo Martins, que vai ser provavelmente um inimigo na trincheira, vamos dizer assim, do Sérgio Moro e da Cristina Grêmio. Por quê? Porque o Sérgio Moro, ele já desafiou o Sérgio Moro para Senado, bateu muito, teve quase 300 ações um contra o outro, e agora você imagine ele, que vai estar do noivo, se candidatando ao governo. E por outro lado, se ele vencer o governo, John, ele sai ao Senado e vai bater de frente com a Cristina Grêmio, que vai ser a candidata pelo Podemos. Essas são algumas das notícias do nosso jornal dessa semana, Johnny. Um abraço aos amigos e entre no nosso site também, que está lá as notícias online gratuitamente. Um abraço e até a próxima. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é desaprovado por 55,1% dos moradores da cidade de São Paulo, de acordo com um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas. Foram ouvidas 1.020 pessoas na capital paulista entre os dias 2 e 6 de agosto. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A consolidação do Paraná como o maior produtor de biodiesel do Brasil tem destaque na fala do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O Paraná vem se consolidando hoje como um dos maiores produtores de biocombustíveis do Brasil. Nós já somos um grande produtor de biodiesel do país. E estamos agora com 2 grandes plantas de etanol de milho que está também sendo instalada no estado do Paraná. Uma da Coamo, em Camorão, que é um investimento de 1 bilhão e 800 milhões. E hoje anunciando mais um investimento do Grupo Potencial, que é um investimento de 2 bilhões de reais para uma nova planta de etanol de milho, que vai produzir em torno de 450 milhões de litros de etanol por ano, né? Então isso para o Paraná primeiro, é geração de emprego, é energia limpa, energia verde, né? Biocombustíveis que não poluem a natureza ou poluem menos, né? O problema de poluição na natureza e, claro, sendo um combustível, né? Sustentável, ajuda a consolidar o Paraná também como esse estado sustentável que já foi reconhecido 4 vezes consecutiva. Além disso, também fortalece aquilo que eu venho falando há muito tempo, que é transformar o Paraná no supermercado do mundo, porque aquilo que é produzido no campo é industrializado, né? Então nós estamos colocando valor agregado na nossa produção agrícola e, obviamente, gerando muito emprego. Então, para nós é um motivo de muita alegria, 2 bilhões de investimentos, mais um grande investimento do Grupo Potencial, que é um grupo paranaense, que é um grupo da Lapa, né, da cidade da Lapa, e, obviamente, crescendo junto com o Paraná. O cenário de alta das mortes por quedas, colisões, atropelamentos com motocicletas deve ser enfrentado com a promoção de melhorias do transporte público
e maior acesso à Carteira Nacional de Habilitação. O secretário nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, Adroaldo de Lima Catão, defendeu que é preciso incluir mais motociclistas no Sistema Nacional de Trânsito, por meio de uma habilitação desburocratizada. Mais notícias após o intervalo. Você precisa conhecer o Dom Caseiro. Aqui está a arte da cozinha caseira. Sua simplicidade com a melhor qualidade. Dom Caseiro, o sabor que nos lembra o passado da tradicional comida brasileira. Bife com saladas variadas, pratos quentes e o tradicional contrafilé com rabo. O sabor desse corte especial e muitos outros no Dom Caseiro. Mário Torinho 933. Tradição com muita qualidade. Agora, nossa conversa para quem quer construir, reformar ou melhorar a sua residência. Esta é a Santa Mônica Materiais de Construção. Tudo o que você imaginar, Santa Mônica Materiais de Construção tem. Desde ferragens, areia, cal, cimento, completa linha para acabamentos, portas, janelas, fogos, telhas, produtos elétricos ou hidráulico. Santa Mônica Materiais de Construção apresenta grande variedade em cerâmicas, metais, louças, luminárias, lustres, arandelas, afiação, tomadas, disjuntores e a mais completa linha de produtos e marcas para pintura em geral. Tudo à pronta entrega, com entrega em domicílio e financiamento próprio. A mais qualificada churrascaria do Brasil é a Churrascaria Arco-Íris. Cortes especiais, cortes nobres, transformam carnes no prazer de comer bem. Churrascaria Arco-Íris. Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. Agora, o Paraná Rural. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná conduziu de 28 de julho a 1º de agosto a Operação Agro nos municípios que fazem limite com Marialva, cidade do Noroeste, reconhecida como a maior produtora de uva do estado. O objetivo da operação é promover a aplicação adequada de agrotóxicos, priorizando a eficiência no controle de pragas e doenças. Em paralelo à redução da deriva, fenômeno que pode causar danos a culturas sensíveis e ao meio ambiente. A deriva ocorre quando o defensivo aplicado em uma lavoura é transportado pelo vento ou por condições climáticas adversas para áreas vizinhas não alvo. O avanço da colheita da segunda safra de milho no Paraná está confirmando a perspectiva de produção recorde, agora estabelecida em 17,06 milhões de toneladas. Mantendo-se essa previsão, será superior inclusive à estimativa inicial de 16,8 milhões de toneladas. Até agora foram colhidos aproximadamente 64% dos 2,77 milhões de hectares plantados. A primeira safra, que já está toda colhida, rendeu pouco mais de 3 milhões de toneladas, o que elevaria o volume estadual de milho na safra 2024-2025, a superar nesse momento 20 milhões de toneladas. Os números fazem parte da previsão subjetiva de safra, divulgada pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. O amigo de todos, consultor do Paraná Rural, o médico veterinário Orlando Pessutti, tem notícia importante. Os telespectadores muitas vezes talvez nem tenham conhecimento daquilo que eu vou dizer. Mas há 10 mil anos atrás, os índios, os povos incas lá do Peru, já fazia esta rota, né? Já faziam este caminho, esse caminhar, vindo lá das montanhas dos Andes até o litoral brasileiro aqui no Oceano Atlântico. E isso até porque
eles tinham, na sua maneira de ver o mundo há 10 mil anos atrás, eles tinham a impressão, eles tinham assim, o sentimento de que onde nascia o sol, que era no leste, né, que ali estava também o surgimento da vida, era a fonte da vida, porque quando o sol surgia, tudo se abria, tudo se florescia, os pássaros cantavam. E os índios vinham lá da Bolívia, lá do Peru, lá do Chile, eles vinham em direção ao nascer do sol. E isso constituiu aquilo que nós conhecemos hoje como caminhos de Peabiru, caminhos que os índios percorriam há 10 mil anos atrás, 8 mil anos atrás, 5 mil anos atrás. E agora, mais recentemente já, nós estamos discutindo as rotas bioceânicas. Nós queremos ligar através de ferrovias, através de trens, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Nós queremos ligar através de rodovias, o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. E para isso o governo federal, o presidente Lula, a nossa ministra Simone Tebet, estabeleceram 5 rotas bioceânicas. Algumas lá na região norte, que é a ligação da região amazônica, por exemplo, com lá os países do Caribe, as Guianas, por exemplo, lá em cima, ou então uma rota que liga ali da região do Acre com o Peru para sair lá no Pacífico e ficar mais próximo também os portos da Ásia, e as rotas mais aqui na região centro-sul do nosso país. Nós estamos, por exemplo, o estado do Paraná colocado em 2 rotas, a rota número 4 e a rota número 5. E todas elas fazem com que nós possamos interligar os nossos portos, por exemplo, do Paraná, Porto de Antonina, Porto de Paranaguá, assim como os portos de Santa Catarina, de Itapoá, de Itajaí, de Navegantes, de São Francisco, através de rodovias e futuramente através de ferrovias, aos portos, por exemplo, do Chile, de Antofagasta, de Iquique, de Huaco, se não me falha a memória, esse é o nome. E para isso nós estamos trabalhando intensamente para que essa rota exista. Por exemplo, a Itaipu Binacional brasileira pagou a ponte entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, ali em Foz do Iguaçu. A Itaipu Binacional do Paraguai pagou a ponte que está sendo construída entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. Esta ponte vai fazer com que toda aquela região do norte do Paraguai, conhecido como Chaco Paraguaio, possa ter a presença, e já uma rodovia está sendo pavimentada, a presença de veículos transportadores de cargas em ambos os sentidos, trazendo para os portos e os países que fazem costa com o Atlântico ou levando para os países e portos que fazem costa com o Oceano Pacífico. E nós estamos trabalhando muito, porque dentro desta rota bioceânica número 4, como nós chamamos, nós temos a nossa BR-376, a Rodovia do Café, que sai aqui da região de Garuva, passa por Curitiba, passa por Ponta Grossa, passa por Apucarana, Maringá, Paranavaí e chega até a Porto São José, lá no município de São Pedro do Paraná. E neste local, Porto São José, a Itaipu Binacional está fazendo o projeto de EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental, e que será entregue brevemente aos governos do Paraná e do Mato Grosso do Sul, e o governador Ratinho Júnior e o governador Eduardo Rídio, do Mato Grosso do Sul, já se comprometeram a lutar junto ao governo federal, buscar junto ao presidente Lula, buscar junto a Itaipu o pagamento dessa outra ponte sobre o Rio Paraná. Mas se porventura, neste momento, o governo federal não tiver a decisão de construir a ponte, o governo do Paraná já disse que construirá essa ponte. Isso será muito bom, porque nós teremos dentro da rota bioceânica número 4 a presença de mais uma opção de circulação de veículos integrando Chile, Argentina, Paraguai e Brasil, integrando o Paraná, o Mato Grosso do Sul com o norte do Paraguai, com o norte da Argentina e com os portos do Chile. Isso é fantástico e isso é um trabalho que nós fazemos através do CODESUL,
onde eu sou secretário, e que nós fazemos através da Zicosur, que é a zona de integração do centro-oeste da América do Sul, cujo presidente da Zicosur é o Ratinho Júnior, e eu sou o representante político dessa instituição. E lá nós estamos trabalhando, sempre com o apoio do governador Ratinho Júnior, sempre com o apoio do governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e sempre com o apoio das nossas sociedades civis organizadas, autoridades constituídas do Brasil, principalmente dos nossos senadores, dos nossos deputados federais, deputados estaduais, dos nossos prefeitos e vereadores que se somam a todos nós para conquistarmos esta rota bioceânica dentro do estado do Paraná, em cima da nossa BR-376, Rodovia do Café. Mais notícias após o intervalo. Sou Zico Pescador, sou diretor do mercado de peixe de pescados Manuel Machado e convido você para vir conhecer o mercado de pescados. Tem variedades de produtos do mar, pescado aqui em nossas águas mesmo, produtos de qualidades, camarão, peixe, variedades. Todas as qualidades de peixe nós temos aqui em Camarões também. Coisas boas. Venha nos visitar que você será bem-vindo no nosso mercado de peixe de Martins. Valeu, pessoal! É bom saber que nos momentos que mais precisamos temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Churrascaria Velha Napolitana é uma tradição. Essa tradição foi conquistada com muito trabalho e excepcional qualidade em tudo que serve. Churrascaria Velha Napolitana. Tradição com qualidade. Tradição em melhor servir. O comércio paranaense teve a terceira maior receita bruta do país em 2023, de acordo com os dados da pesquisa anual do comércio, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ao todo, o setor movimentou 620 bilhões de reais ao longo do ano, com crescimento de 7,5% em relação a 2022, aumento superior à média nacional, que foi de 7,3%. O Paraná ficou atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Destaque: esses estados são mais populosos do Brasil. A notícia que faz bem. Uma descoberta promissora pode mudar o combate às doenças transmitidas por mosquito no Brasil. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram um novo tipo de repelente que protege contra o mosquito da dengue por até 4 meses, com apenas uma aplicação. Esta inovação é da startup mineira Inovec e recebeu o nome de Repeltex. A principal diferença em relação aos produtos convencionais está na durabilidade. Enquanto os repelentes atuais precisam ser aplicados várias vezes ao dia, o Repeltex cria uma barreira invisível que se mantém ativa por até 120 dias, protegendo de um raio de até 6 metros. E o melhor, a fórmula é atóxica, sem cheiro e pode ser aplicada em diversos tipos de materiais. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, Emuná e Efatá, todos sem exceção.